consegue imaginando as cores do mundo. Sou um louco sonhando que corre pelos campos. Posso até estar perdido, posso até estar morrendo, mas para viver, para amar, eu confio em você. O corpo está a perecer, só você pode o mudar. Mas para viver, para amor, confio em você. Não deixei minha fé, eu sei, seja o que acontecer, eu estou em boas mãos, eu confio em você. Uma família reunida numa paz jamais vista. As pessoas que eu amo ao seu lado te amando. Posso até estar sonhando, mas continuo acreditando. Um dia eu e meus amigos comeremos com você. Pode ser até difícil, talvez uma vida inteira. Um dia eu e minha família estaremos com você. Não deixei minha fé, eu sei, seja o que acontecer, eu estou em boas mãos, eu confio em você. Eu não sei se me falta fé ou se existe uma razão, mas você me mantém em pé quando a vida é aflição, quando a vida é aflição. Não deixei minha fé, eu Sei, seja o que acontecer, eu estou em boas mãos, eu confio em você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa esta noite também, Pai, com a Tua palavra. E que nós possamos sair diferentes, Senhor, dessa palavra. Que nós possamos realmente amar a Ti, Senhor Deus. Amar a Ti. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje eu queria falar sobre um ponto do Deuteronômio que também é muito importante. Isso vai englobar a questão do templo no Deuteronômio, sobre a cristologia, né, os sinais do semente no Deuteronômio na noite de hoje. E principalmente, se tratando tudo disso, eu queria trazer num foco aqui da nossa conversa de hoje à noite na questão de amar a Deus. Nós sabemos que
um dos versículos mais importantes de Deuteronômio é o capítulo 6, do verso 5 a 6, que é o Shema Israel, né? E nós já estudamos isso 2 semanas atrás, ok? Quando nós demos a introdução no Deuteronômio. Ouça, Israel, ame o seu Deus de todo e de todo, certo? E geralmente nós pensamos assim, algo do coração, mas quando o Antigo Testamento fala de coração, não é apenas o aspecto emotivo da pessoa. Quando nós falamos de coração, amar a Deus, ela envolve as nossas vontades, a nossa emoção e também a nossa mente, a nossa racionalidade. Quando nós amamos a Deus, é de todo o nosso ser, as nossas vontades, o nosso sentimento e até em mente a nossa racionalidade, amar a Deus. Então, ame o teu Deus de todo o coração. Esse coração, ela engloba tudo isso dentro dela. E hoje eu queria falar como é que Deuteronômio fala de como devemos amar, ok? Em 4 pontos eu quero compartilhar hoje à noite com vocês. O primeiro é obedecer o mandamento. Por quê? Esse negócio de a gente amar a Deus, apenas o sentimentalismo emotivo, claro, é necessário, né? Mas assim, muito abstrato, né? Muito emocional, não é isso que o Deuteronômio ensina quando nós devemos amar a Deus. Quando você diz assim, eu quero amar a Deus, o que o Deuteronômio está falando? Então obedeça os mandamentos de Deus. E semana passada, quando eu falei sobre o Tratado de Suzerania, eu falei para vocês o que são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não foram feitos para o suzerano, que é o rei, para o benefício do suzerano, mas os mandamentos foram feitos para o benefício do vassalo, do povo de Israel. Diferentemente de outros deuses e de outros reis, o Tratado de Suzerania não beneficia em nada, né? No caso do povo de Israel, Deus. Deus dá um mandamento por quê? Porque esse mandamento vai beneficiar o seu povo e não a Deus. Bom, então, a primeira forma de você amar a Deus, em Deuteronômio, ele diz o quê? Que você tem que obedecer o mandamento. O que isso significa? É eu obedecer o mandamento no dia a dia da minha vida. E por isso que Jesus diz em João 14,15, se vocês me amam, então vocês o quê? Obedecem os meus mandamentos. Você amar Jesus é você obedecer os mandamentos de Jesus. Então, é mais do que algo emotivo, tem a ver com a sua vontade, com a sua mentalidade, com a sua racionalidade. Tudo isso, com a emoção, tem que trabalhar junto para que nós tenhamos praticar este amor a Deus, que nesse primeiro aspecto aqui é obedecer a palavra de Deus. Você concorda que obedecer tem muito assim, não tem muita relação com o nosso sentimento, né? Obedecer tem mais relação com a nossa vontade. Então, é isso que Deus está primeiramente falando aqui. Você ama a Deus? Então, obedeça os mandamentos de Deus. Isso significa o quê? Que não adianta você vir no culto, você participar de reunião de oração, você ser um devoto na igreja e você, né, é uma pessoa cheia de emoção, de lágrimas, se na sua vida você não obedece o mandamento de Deus. É isso que Deus está falando. Não adianta chorar se você, na sua vida, em cada momento da sua vida, você não vive intencionalmente obedecendo a palavra de Deus. Então, a primeira maneira de você amar a Deus aqui é o quê? Obedecer à vontade de Deus. Agora, a segunda maneira de amar a Deus é não sujar a terra. O que seria isso? Em Deuteronômio, pessoal, o verbo dar aparece 167 vezes. Dessas 167 vezes,
131, o sujeito é Deus. Deus é um Deus que gosta de dar. Gosta de dar. E Jesus também, em Filipenses capítulo 2, qual é o coração de Jesus? Jesus é o quê? É um Senhor que gosta de dar. Dar. É um Deus que dá, né? E juntando um pouco sobre o que nós falamos da semana passada sobre o tratado de suzerania, os outros reis, eles não dão. Eles querem, eles pedem, eles, na verdade, nem pedem, eles pegam do seu povo. É ou não é? O rei, em outras civilizações, e até o rei de Israel também, o verbo que se usa muito lá não é nem de pegar, é pegar a força do povo. Só que o nosso Deus, aqui em Deuteronômio, é um Deus que dá, é um Deus que abençoa. E principalmente em Deuteronômio, ele vai abençoar com o quê? Com a terra. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão e ele está cumprindo. E é isso que Deus quer dar a terra. Mas para nós, qual é o maior presente de Deus? É o quê? É dar o seu filho, que morreu na cruz por todos nós e ressuscitou. Ou seja, quando Deus dá, quando Deus abençoa, você vê um esforço de Deus. Sabe por quê, pessoal? Em João 3,16, quando Deus fala que deu seu unigênito, não é simplesmente o primeiro filho, nada disso. É mais do que um unigênito. É naquela relação, eu diria, especial. É um filho especial, unigênito, primogênito. Extrapola os significados que seja o único filho, mas de ser o filho que fazia parte da Trindade. Ele dá o seu filho para todos nós. E isso é graça, isso é presente. Deus deu a terra para o povo de Israel, isso é graça. Não venham do esforço humano. Deus deu Jesus Cristo, nos deu salvação, nos deu graça. Por quê? Deus de graça. E isso não tem a ver com o nosso esforço, foi presente de Deus. Mas o que isso tem a ver com amar a Deus e não sujar a terra? Porque muitas vezes, pessoal, quando as coisas vêm de graça, a gente não leva muito a sério, com muita preciosidade, é ou não é? É coisa humana nossa. E muitas vezes a salvação que recebemos, essa graça que derramamos, que Deus derramou em nossas vidas, nós não levamos a sério. Quando nós falamos de glorificar a Deus, glorificar no Antigo Testamento significa kavod, e significa pesado, é peso. Glorificar a Deus é colocar peso, tem peso naquilo. E quando nós não colocamos o peso devido na graça que recebemos de Deus, e nós levamos isso com a leveza, como se não fosse nada, pessoal, isso é sujar a terra. É isso que acontece. Aqui eu cito alguns trechos de Deuteronômio. Deuteronômio 7, capítulo 7, Deuteronômio 12, 10, 13, 1 a 11, capítulo 13, do 12 a 18, capítulo 19, 14, 21, 19, capítulo 21, 23, capítulo 24, verso 1 a 4, eles falam o quê? Deus fala o quê? Não suje a terra. Não suje a terra que Deus te deu. Deus deu de graça para o povo e está falando, não suje essa terra, por favor. Vocês receberam de graça. Levem isso com peso na sua vida. E o que acontece isso na nossa vida é o quê? Quando está dando certo, é glória a Deus. De novo a palavra glória, que significa o quê? Peso. Né? E quando dá as coisas erradas, nós glorificamos a Deus? Não glorificamos, pessoal. Mas qual a atitude que Deuteronômio está pedindo? E se você ama a Deus, é você não sujar a terra. E o que isso significa? É colocar a glória de Deus na nossa vida também em dificuldades de nossas vidas. Sabe? Por mais que a dificuldade venha, por mais que as coisas não deem certo, eu vou manter a minha fé em Deus. Eu vou até o final, sabe? E venha o sofrimento e eu vou suportar, eu vou crer que Deus está comigo, e eu sei que Deus está andando comigo, e é seguir em frente, sem perder a minha fé em Deus.
E isso é pesado, não é? Mas sabe, esse peso, ela traz glória a Deus. Amém? Quando a dificuldade vem, toda a graça que Deus derramou na sua vida, você vai levar com leveza? Diria leveza o quê? Não vou glorificar a Deus. Vou xingar a Deus. Vou largar a fé. Vou desistir. É isso que Deus está falando. Você quer amar a Deus? Não suje a terra. Não suje a terra. A graça que Deus recebeu, receba com peso. Toda a graça tem um peso, pessoal. E esse peso glorifica a Deus. Então, tempos bons, tempos ruins virão, pessoal. Mas o que eu queria muito pedir para vocês e para mim também é que nós não percamos a fé. E esse peso, pessoal, vai glorificar a Deus. Você quer amar a Deus? Não suje a terra. Terceira forma de você amar a Deus, de acordo com Deuteronômio, é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, claro, do jeito que Deus quer. Em Deuteronômio, a partir do capítulo 12, Deus fala assim, naquele lugar. E geralmente as pessoas entendem naquele lugar, né, um local onde Deus vai estar, né? Mas tem gente que entende que existem duas teorias aqui, que é um lugar único, central. E também tem pessoal que defende que esse lugar não é apenas um lugar central, é um lugar assim espalhado na borda, na periferia. Existem duas teorias, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas o que eu quero aqui falar para vocês, o que é o culto a Deus? O que é culto a Deus? Porque os israelitas pensavam que a arca significava a presença de Deus, tá certo? E dali nós cultuávamos a Deus. Mas se vocês olharem no Deuteronômio, o que Deus fala? Se vocês observarem melhor, onde o meu nome estiver, eu vou estar. É isso que Deus está falando. Então, olhando nesse aspecto, pessoal, claro que existe uma área central do tabernáculo ali, tá certo? Onde o nome de Deus está ali. E vocês sabem que em Deuteronômio 19, número 25, Josué 21, você vai ver que tem 48 cidades dedicadas aos levitas. Alguns teólogos dizem que nem todo sacrifício era levado para o tabernáculo lá no meio, mas em cada tribo existia locais para as pessoas também sacrificarem, né, e fazerem isso. Então, se nós juntarmos essas duas coisas, a questão não é local, a questão é que em todos esses locais o nome do Senhor está lá. E vocês viram em Deuteronômio, né, capítulo 6, que Deus é único. Então, o nome de Deus é único também. Então, por mais que o nome esteja no tabernáculo e também em outros locais, o que significa? Isso não divide o nome de Deus. O nome de Deus é único, não é 1/10, 1/20. O nome de Deus, aonde esse nome de Deus estiver, esse nome de Deus, ali sim você estará cultuando a Deus. Essa é a lógica. Mas por que isso é tão importante, pessoal? O nome, pessoal, significa o que primeiro? Quando Moisés pergunta, se eu perguntar quem é o Senhor, Deus fala o quê? Eu sou o que sou. Isso significa o quê? Que Deus, o nome é o próprio Deus. E por que Deus dá esse nome? Porque Ele quer se relacionar. E quando você tem um nome, você tem um alvo, um alguém para você se relacionar. Então Deus dá o seu nome, porque Ele quer se relacionar com o seu povo, tá certo? Ele quer caminhar com o seu povo. E de certa maneira, quando você dá um nome, você tem o posse dessa coisa. Então, nesse caso, Deus dando o nome, Ele está falando assim, eu sou Deus de Israel, eu quero relacionar, eu quero caminhar com esse povo, eu sou o que sou. Bom, só que você chega no Novo Testamento, e eu até coloquei aqui, quando eles estão na tempestade, e Jesus vem, o que Jesus fala em Mateus capítulo 14, verso 27? Não tenham medo, coragem, sou eu. Esse sou eu que aparece, Jesus está falando o quê? Eu sou o que sou.
Aquilo que Moisés ouviu no Antigo Testamento é o que Jesus está falando aqui. E quando os mestres da lei perguntam para Jesus, em João capítulo 8, eles perguntam, quem é você? E Jesus responde assim, sou aquele que sempre afirmei ser. Aqui também nós vemos sinais daquele, eu sou o que sou. O que Jesus está falando aqui? Que Ele é Deus, que Ele próprio é Deus. Bom, e chegando no Mateus 18, 20, nós temos aquele versículo muito importante que diz aqui, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, onde está o culto? E aqui o conceito de templo, né, que aparece no Deuteronômio, é aonde está o nome do Senhor. 2 ou 3, onde se reúne em nome de Jesus. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes nós reunimos e não há o nome de Jesus. Mas se ali estiver o nome de Jesus, ali o que? Está acontecendo um culto. Você quer amar a Deus? Culto é ao Senhor. Preste culto, entregue o culto ao Senhor. E que culto é esse? É culto onde o nome do Senhor está naquele lugar. E vocês vão ver em Apocalipse que o Cordeiro está lá, né? A presença de Jesus ali significa o quê? Que a eternidade também é o culto, né? É onde você está com Jesus, é onde o culto acontece. E todo esse conceito de culto, onde o nome de Jesus é importante, pessoal, isso surge em Deuteronômio. Em Deuteronômio sai esse conceito do nome de Deus no Novo Testamento, onde o nome de Jesus estiver, ali acontece o culto. E é claro, né, pessoal, Jesus está agora nos céus. Porque a gente, quando pensa em templo, porque quando nós nos reunimos e Jesus está ali acontece o culto. Mas acontece o culto por quê? Porque a igreja está lá, certo? A igreja não é uma construção. A igreja onde pessoas em nome de Jesus se reúnem. Ali está a igreja. Só que essa igreja, muitas vezes nós relacionamos com sacrifícios, de acordo com o Antigo Testamento. Mas vocês vão ver quando Salomão ele inaugura o templo, e isso vem até o Novo Testamento, a função do templo também é o que é? De intercessão. Né? É levar o pecado do povo, pedindo para Deus que tenha misericórdia, levar a dificuldade do povo para que Deus possa ajudar o seu povo. E o que Jesus está fazendo como sumo sacerdote lá nos céus? Né? Ele está o quê? Intercedendo pela sua igreja. Há quantas igrejas aqui no mundo, onde em nome de Jesus as pessoas se reúnem? Jesus está orando por cada uma dessas igrejas. Não importa, você dormindo, Jesus está intercedendo. Você está de mau humor com Deus, Jesus está intercedendo. Você está de bem, Jesus está intercedendo. Ele está intercedendo pela sua igreja. Mas o que é essa igreja? O que é esse templo hoje para nós? É onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus. Você quer amar a Deus? Quer amar a Deus? Preste, entregue o culto ao Senhor. Essa é uma forma também de você amar a Deus no Deuteronômio. E por último, a quarta forma de você amar a seu Deus é a questão do dízimo. Por que existe o dízimo no Deuteronômio aqui no Pentateuco? Basicamente é para trazer sustento aos levitas, tá? E dar o quê? Para que os sacrifícios possam acontecer, ok? A matéria-prima para os sacrifícios. Mas em Deuteronômio, um novo conceito de dízimo aparece, e é um conceito que o pastor Daniel ele vai estar tratando com mais detalhes ano que vem, e é o foco da nossa igreja. E aqui eu vou ler para vocês, é Deuteronômio capítulo 14, versos 28 a 29, que diz o quê? Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem em você, aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29. Deuteronômio capítulo 15, 10, 11. Deem aos pobres com generosidade e não
com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Pessoal, esse é um assunto delicado nessa época que nós vivemos de polarização, mas eu não quero entrar nessa questão, porque tudo isso que se diz aí, pessoal, a Bíblia já dizia muito tempo atrás, muito tempo atrás. E as pessoas politizam tudo essas coisas, é ou não é? Se a igreja fizer o papel dela de ajudar os mais necessitados, talvez nós não viveríamos uma época tão polarizada. Mas um terceiro conceito que surge aqui no Deuteronômio é que no terceiro ano vocês vão dar o dízimo. Aí os teólogos pensam assim, será que no terceiro ano então era 2/10? Porque você dá o dízimo normal e o dízimo direcionado aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso é um mandamento de Deus, pessoal. É um ordenamento de Jesus, de Deus para o povo de Israel. Você quer amar a Deus, ajude os mais fracos. E aqui representado pelos estrangeiros, pelos órfãos e pelas viúvas. Se vocês forem em Deuteronômio 15, acabei de ler, Deus falou o quê? Deem aos pobres. É um mandamento. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens. É uma ordenança de Deus para o povo de Israel. E acabar com esse pirâmide, né, que eu falei. Se vocês olharem depois as palestras de Êxodo, o que se constrói nesse mundo é uma pirâmide, onde os mais fortes ficam lá em cima e os mais fracos estejam lá embaixo. E o que Deus está falando? Que ele não concorda com essa pirâmide. E vocês veem que eu fiz um desenho naquela época, né, que Deus está no meio e todo mundo está do lado de Deus. É um outro tipo de configuração social, né? Então, você quer amar a Deus? Mais uma dica. Ajude os mais necessitados. É o que Deuteronômio nos ensina. E eu queria finalizar aqui, pessoal. Nós estamos terminando o Pentateuco. Eu agradeço essa oportunidade. Semana que vem nós vamos entrar em Josué. Mas para mim também foi de grande aprendizado também. Mas algo assim, agora finalizando Deuteronômio, que eu percebi dessa vez, é que quando tem Deus e o povo, e a aliança é feita, Deus derrama graça, tá certo? Existe uma aliança, e o povo tem que fazer algo para Deus. Eu falei para vocês o quê? Obedecer, fidelidade a Deus, certo? E como é que o povo obedece ou é fiel a Deus? Seguindo, obedecendo a lei de Moisés, que simplificando é os 10 mandamentos, mas como Deus sabia que eles também não iam cumprir com isso, Deus dá maneiras, né, de resolver isso através dos sacrifícios, e mesmo assim, isso não foi suficiente. Vocês viram isso muito bem no livro de Números, tá certo? Mas aqui eu queria falar mais um componente que surge, porque toda aquela obediência e fidelidade em Deuteronômio, pessoal, sabe o que eu sinto? Existe o amar a Deus. Por isso que eu, essa noite, queria compartilhar com vocês sobre o amor de Deus, como amar. Porque em tudo aquilo que nós falamos a Deus, nós obedecemos, nós somos fiéis, o que o Deuteronômio ele coloca como mais um ingrediente sobre tudo isso? É seu amor a Deus. O elemento amor entra no Deuteronômio. E, por favor, ouçam semana passada sobre o Tratado de Suzerano, se você não assistiu. Deus quer o nosso bem. Deus quer que Deus dê o nome para a gente caminhar com Ele, para a gente amar a Ele. E hoje eu compartilhei isso com vocês. Bom, Êxodo até Deuteronômio, terminando o Pentateuco, na verdade, a personagem principal, o personagem é Moisés. É ou não é? Eu queria terminar hoje à noite falando sobre Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, Deuteronômio 34:10. E se vocês olharem para o Hebreus 11,
a marca principal de Moisés foi o quê? A lealdade. E pessoal, em Meriba, quando Moisés ele recebe de Deus de que ele não vai entrar no terra de Canaã, ele podia ter desistido, mas ele foi leal. E é essa uma das qualidades que Hebreus está falando. Pessoal, eu fico pensando, desde que Moisés nasceu, foi colocado lá no Nilo, cresceu, fugiu, estava lá pastoreando as ovelhas lá no Midian. E Deus olhando tudo isso, ele chama Moisés, né? E é usado por Deus, sempre leal na caminhada dele ao Senhor. É claro que ele, ele peca também, ele cai no caminho várias vezes. E ele morre. E hoje, pessoal, vocês sabem que ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés. Ele não deixou nenhum rastro. As pessoas gostam de construir, até quando vai morrer, construções, engrandecendo a vida das pessoas. Mas Moisés sumiu. E sabe, pessoal, esse relacionamento que Moisés teve com Deus, desde que nasceu, o olhar de Deus de amor, aquele menino que tinha nascido, enxergando por tudo que ele ia passar. E o Moisés sendo leal ao Senhor. E morrendo sem nome, sem fama, sem reconhecimento. Eu olho para toda essa vida de Moisés e fico pensando, que vida grandiosa, é ou não é? É o que eu desejo para mim e para vocês, pessoal. Não pense somente agora. Desde que você nasceu, Deus ficou muito feliz. Deus te deu uma vida, o dom da vida. E você vai viver, e para crescer você vai sofrer também. Você vai sentir que às vezes o Pai não está com você. Mas eu queria que o exemplo de Moisés, um bom exemplo da lealdade, fosse o exemplo que nós seguíssemos essa noite. Não abale sua fé. Não desista do que você crê. Confie de que Deus está com você, caminhando com você. Seja leal ao Senhor. Seja leal. E espero que todos nós possamos realmente ser usados por Deus, por tudo isso. E, que nem a Bíblia diz, não houve outro profeta como Moisés. É claro que em Atos 3 diz o quê? Que um novo profeta, virá, O Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como Moisés. E esse profeta é Jesus Cristo. Amém? Inclusive, você olhando a vida de Moisés, ela meio que dá uma introdução do que vai ser a vida de Jesus. Vocês vão ver cada etapa da vida de Moisés. E principalmente Moisés trazendo essa mensagem para a segunda geração em Deuteronômio. Jesus também traz a mensagem, o mandamento, atualizado, ali no Novo Testamento. Então vocês vão ver que os dois têm pontos muito em comum. Meio que Moisés mostrando realmente não apenas o profeta que virá, mas de todo o processo. Pessoal, então é isso que eu queria deixar hoje à noite. Quer amar a Deus. Quer amar a Deus? Deus deixou as instruções em Deuteronômio. Que nós possamos amar a Deus do jeito que o Deuteronômio está dizendo. E que nós sejamos leais como foi Moisés. Lealdade ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai recompensar a vida de vocês. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa nossos jovens, dama a tua graça. O Senhor deu as instruções de como te amar. Que nós possamos seguir essas suas instruções, guardar no coração e te amar de todo o coração, de toda a nossa vontade, emoção, razão, de todo o nosso ser nós possamos te amar. Senhor,
e também que nós possamos te glorificar, Pai, até em momentos mais difíceis de nossas vidas. Sejamos leais a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor dê essa coragem, nos motiva, nos fortaleça, nos encoraje, Senhor. E que nós possamos experimentar a Tua graça, que em tudo isso será derramada, Pai. Pai, esteja com nossos jovens, nesse corona, realmente que não deixem, Senhor, o caminho, mas que seja mais um momento de refletir sobre a nossa fé e nos aprofundar mais no relacionamento contigo, Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Sou um cego imaginando as cores do mundo. Sou um louco sonhando que corre pelos campos. Posso até estar perdido, posso até estar morrendo, mas para viver, para amar, eu confio em você. O corpo está a perecer, só você pode o mudar. Mas para viver, para amor, confio em você. Não deixei minha fé, eu sei, seja o que acontecer, eu estou em boas mãos, eu confio em você. Uma família reunida numa paz jamais vista. As pessoas que eu amo ao seu lado te amando. Posso até estar sonhando, mas continuo acreditando. Um dia eu e meus amigos comeremos com você. Pode ser até difícil, talvez uma vida inteira. Um dia eu e minha família estaremos com você. Não deixei minha fé, eu sei, seja o que acontecer, eu estou em boas mãos, eu confio em você. Eu não sei se me falta fé ou se existe uma razão, mas você me mantém em pé quando a vida é aflição, quando a vida é aflição. Não deixei minha fé, eu Sei, seja o que acontecer, eu estou